Salve, salve, aluna e aluno. Olha quem é que está aqui na área fazendo uma perguntinha fofinha, cuti-cuti. O professor Aprígio. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, já vou pedir para a produção abrir essa imagem aí para que o aluno possa se apropriar disso aí. Por favor, eu já vou pedir para a produção já deixar aberto aí para a gente justamente dar continuidade ao nosso próximo slide, porque com certeza vai fazer toda a diferença. Isso. O assunto da gente hoje, gente, é um assunto extremamente importante. Tem tudo a ver com esse assunto. Guarda esse nome. Metabolismo energético. Vou repetir. Metabolismo energético. Eu espero que você saia daqui muito mais fortalecido no teu saber quando está relacionado a essa temática. Porque tem tudo a ver com a nossa própria qualidade de vida, com quem nós somos, tem a ver com a nossa existência. Respiração celular e fermentação. Então, qual é o objetivo desse momento aqui? É compreender que a fermentação é um processo anaeróbico. Quer dizer o que, gente? Que não precisa de oxigênio. Enquanto a respiração celular é um processo aeróbio. A fermentação não apresenta uma cadeia que a gente chama de transportadora de elétrons, ou seja, não vai ter a necessidade de ter a presença dessa cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai aprofundar mais na frente. E na respiração celular, tá? O receptor final de elétrons na fermentação é uma molécula orgânica, tá? Já na respiração celular é o oxigênio. Volta aqui comigo, por favor, produção, para que talvez essa informação fique mais clara, fique mais palatável. É você entender, gente. Quando eu pensar em respiração celular, eu quero que você pense assim. Vai ter que ter a presença de oxigênio. Por quê? É um tipo de respiração que a gente tem que dizer que tem que ter o quê? É um processo metabólico, ou seja, um processo metabólico e energético que precisa da presença do oxigênio. Já a fermentação, dentro do metabolismo energético, não vai precisar de oxigênio. Na respiração celular vai ter a quebra completa da glicose, que a gente vai recrutar onde? Através da tua nutrição, através do teu alimento. E você vai ter também, intimamente, dialogando com esse processo, a tua respiração, que vai além da ideia de respiração celular, a tua respiração pulmonar. Vê que coisa interessante. Respiração celular dialogando com a própria respiração propriamente dita, a respiração pulmonar, e dialogando também com o quê? Com o sistema digestório, com o processo nutricional. E eu quero chamar a atenção quando eu falo de fermentação, essa fermentação, pense, não vai ter a presença de oxigênio, tá? E vai ser um tipo de produção energética que vai ser bem menos dentro do que tange a questão da oferta de energia, muito, mas muito mesmo inferior quando a gente fala de respiração celular. Mas dito tudo isso que a gente está falando aqui, vamos ao que interessa, que é entender o que é respiração celular e o que é fermentação. Mas acima de tudo a gente pontuar o que é que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. E aí, já vou pedir justamente para produção abrir essa imagem, a gente vai iniciar aí com respiração celular. Aonde é que ela se... Bom, a gente pode dizer, quando eu penso em respiração celular, quando eu penso em metabolismo energético, que tem presença de oxigênio, que vai ter a quebra completa da molécula de glicose, onde vai ter, vamos dizer assim, a degradação completa, vai ser usado todo o carbono, todo o carboidrato que vai estar ali ligado nessa molécula, que é a chamada molécula da glicose, que é C6H12O6, vocês vão entender como essa molécula ela vai ter uma relação íntima com as mitocôndrias, que é essa bateria energética, que vai ter uma função íntima, vai ter uma relação íntima para fazer o diálogo entre o oxigênio e o açúcar, entre o oxigênio e a glicose. Então, guarda essas informações que vão fazer toda a diferença. E pense que esse tipo de movimento, esse tipo de reação é uma reação que a gente chama anaeróbia ou anaeróbica. Vai ter que ter a presença de oxigênio, tá certo? E aí, vou pedir já para a produção abrir o nosso próximo slide, que é para justamente a gente tentar entender o que seria a respiração celular. A respiração celular, gente, ela teria, basicamente, guarda essa informação, ela vai ter 3 grandes momentos, ou melhor, vai ter 3 grandes fases. Lembre-se, 3 fases. E que fases são essas? Como você pode ver aí. Abre essa imagem aí. Perfeito, produção. Primeiro, é você entender que a respiração celular é um processo bioquímico
que tem a ver com o metabolismo energético. Para quê, gente? Para produzir energia. Tanto a respiração celular quanto a fermentação tem a função, tem o desejo de formar energia. Mas energia de que forma? Energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. É uma moeda energética. Então, o açúcar, que é recrutado através da nutrição, ele vai ser transformado em uma moeda energética, que é o ATP. Pense nisso, tanto na respiração celular quanto na fermentação. Mas quando eu penso em respiração celular, quais são as fases que eu quero destacar para você? São 3 fases. A glicólise, e a glicólise, gente, é justamente a quebra, onde vai se iniciar a quebra do açúcar, a quebra da glicose, tá? Como a gente falou. Para produzir o que, gente? 2 moléculas de ATP. Claro que também vai se produzir piruvato e o NADH. Mas lembramos que além do piruvato, ou seja, 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH, também vai se produzir o quê? ATP. E aí, onde é que ocorre isso? Lembra que a gente falou lá das mitocôndrias? Volta aqui comigo, é um momento da gente filosofar. Mas peraí, Aprígio, tu falou que o processo da respiração celular ocorre nas mitocôndrias. É verdade. Mas existe dessas fases que tem seu início no citossol, no citoplasma. Guarda essa informação, que você vai ver que tem uma semelhança lá com o processo fermentativo, com a fermentação. É isso que você ouviu. Fermentação e respiração celular, há um momento em comum entre elas, que é a glicólise, ou seja, a quebra desse açúcar. Lembrando que essa quebra é uma quebra inicial e incompleta. E queria chamar mais uma vez a atenção de vocês, que na respiração celular, essa quebra desse açúcar, dessa molécula de açúcar, de glicose, vai ser uma oxidação completa, vai ser todo degradado, vai gerar muita energia, e a gente vai falar isso com certeza no decorrer da nossa aula. Abre novamente essa imagem aí, por favor, produção. E aí, como eu estava falando, ocorre aonde? No citossol. E é um processo que é interessante, ó, é anaeróbico. Não tem a presença de oxigênio. Isso mesmo que você ouviu, não tem a presença de oxigênio. Por isso que tem esse processo, ele é semelhante ao que ocorre, por exemplo, na fermentação. Porque não precisa de oxigênio. Vocês vão ver que onde vai ser necessário o oxigênio é lá na última fase, que é a chamada cadeia transportadora de elétrons ou a cadeia respiratória. Eu sei que é muita informação, mas presta atenção com carinho, olha com carinho que você vai ver que não é tão difícil assim não. E aí a gente vai ter o quê? Nesse processo, a oxidação parcial da glicose, que a gente já falou, é o combustível para que o quê? Para que ocorra a respiração possa ser iniciada, tá? Aí lá no ciclo de Krebs, que é uma grande cadeia, que está ocorrendo aonde, gente? Ela ocorre na chamada matriz mitocondrial. A partir do ciclo de Krebs, sim, eu posso dizer que começa nas mitocôndrias. Mas aonde? O ciclo de Krebs, que é esse grande processo, né, metabólico, né, esse grande fenômeno químico está ocorrendo aonde? Nas mitocôndrias. Aonde que é a área da mitocôndria? Uma região central da mitocôndria, chamada matriz mitocondrial. E aí, ó, a gente vai ter, nesse processo, a gente vai ter a produção de quê? De NAD, de FAD e de 2 ATP. Veja que coisa interessante. Tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, formou-se 2 ATPs. Guarda essa informação. Além disso, se formou o quê? O NAD e o FAD, que são estruturas, que são moléculas carregadoras de elétrons. Por quê, gente? Na quebra do carbono, lembra-se qual é a fórmula? Qual é a fórmula química da glicose? É o C6H12O6. Esses 6 átomos de carbono, ao ser quebrado, ao processo de ser quebrado, ele vai liberar muitos elétrons altamente energéticos. Quem vai ter a função justamente também de transportar isso? Justamente o NAD e o FAD. Mas você vai ver que isso vai ser devidamente, vamos dizer assim, alicerçado, é lá na cadeia respiratória, ou chamada cadeia transportadora de elétrons. O nome já diz tudo, né? E aí, só para reforçar, ocorre na matriz mitocondrial o ciclo do ácido cítrico, ou aqui, ó, que produz o quê? Ó? Vai produzir uma coisa que é interessante, ó, o CO2, que vocês sabem que lá no processo de expiração, no processo da hematose que ocorre lá nos pulmões, vão ser jogados para fora. Então você pode até perguntar assim para mim, peraí, Aprígio, então quer dizer que pelo que eu estou entendendo, o fato da gente estar tendo esse processo de respiração celular, dialogando com uma respiração pulmonar, é que vai tirar do nosso organismo o gás carbônico, sim, e daí vai entrar mais oxigênio, que daí vai quebrar mais, que vai formar mais energia, tudo isso. É um processo que com certeza vai ter uma relação íntima também, até, por exemplo, para processos de perda de peso, vamos dizer assim, de condicionamento físico, sim. Porque
Porque muitas vezes a pessoa pensa que o ato de você praticar uma atividade física e você sua, você está perdendo peso. Não, pelo contrário. Você não está tendo queima ali de energia, queima de carboidrato, queima de glicose. Você está tendo ali desidratação. Fica essa informação que é importante. E aí, abre novamente essa imagem aí para mim, por favor, produção. E lembra-se que tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs está produzindo apenas 2 ATP. Agora, quando eu falo na cadeia transportadora de elétron, na cadeia respiratória, você pode, nessa última fase, você percebe nitidamente que vai ter um aumento assustador da produção de quê? De ATP, da adenosina trifosfato. Alguns autores, volta aqui comigo, estimam-se por causa desse processo de entrada, de saída, vai ter perdas de ATP por causa do próprio processo. Então, alguns autores hoje, atualmente, dizem que vai ser apenas produzido 34, vai depender muito de autor para autor. Mas na prática, se você for fazer um concurso, se você for fazer uma prova, pense que vai ser produzido 38 ATP. Por quê? 2 ATPs que você teve lá na fase lá da glicólise, 2 mais 2 produzidos na fase lá do ciclo de Krebs, que daria 4, com mais os 34, 38 ATP. Embora que, repito, hoje existe uma celeuma científica para determinar esse quantitativo, para metrificar isso, se é ou não. Mas na prática, pensa que é 38 ATP, certo? E aí onde é que vai ocorrer isso? Esse processo de fosforilização, esse processo de oxidação completa, e que vai ter a presença agora, nesse momento, do oxigênio. É nessa fase aí, gente, que entra na equação o oxigênio. E vai ter essa produção gigantesca justamente de quê? De ATP. E ela ocorre onde? Lá nas chamadas cristas mitocondrial. Esse desdobramento aí da membrana, porque são 2 membranas que a mitocôndria tem. Então, uma membrana externa e uma membrana interna. É justamente nessas cristas mitocondriais que será onde será processado, onde está ocorrendo esse fenômeno, né, desse metabolismo energético, nessa fase que a gente chama de quê? De cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons. E aí, claro, a gente agora vai entrar em outro momento que é muito relevante, que é muito importante, que é entender o quê? A fermentação. E eu já vou pedir justamente para a produção já, isso, perfeito, já abrir. Não, melhor, vê que coisa massa. Eu não podia deixar de fazer esse momento, que é bom saber. Volta aqui comigo, por favor, produção. Quando eu penso em respiração celular, eu não posso deixar de pensar em quê? Fotossíntese. Porque, gente, fotossíntese e respiração celular são moedas, são faces opostas de uma mesma moeda. Por quê, gente? Eu pensar em respiração celular e não pensar em fotossíntese, eu estou sendo muito ingênuo dentro desse processo. Por quê, gente? Pensa, olha para ali, abre essa imagem, perfeito, produção. Vê essa imagem aí onde tem respiração celular. Na respiração celular, o que é que ela produz? Ela produz CO2 e água. E se você pensar no processo fotossintético, que está ali tendo a presença do cloroplasto, você vai ter o quê? A presença de luz, no caso é representado pela luz solar. No processo fotossíntese, o que é que vai ser produzido, gente? Ó, açúcar e oxigênio. Vocês perceberam que na cadeia respiratória, ou melhor, no metabolismo energético, que tem relação íntima com o processo de respiração celular, a gente pode dizer o quê? Quais são as duas moléculas que estão devidamente envolvidas? A molécula do oxigênio e a molécula da glicose. E aí a gente vê aquelas fases, né? A glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória de elétron. E aí, ó, gente, o que é que se produz? Energia. E aí, mais uma vez, ó, isso é um grande ciclo que vai o tempo todo se repetindo. E é engraçado que assim como no processo de fotossíntese a gente recebe oxigênio e no processo nosso nutricional a gente recebe glicose, ou seja, o sistema digestório e o sistema respiratório está dialogando com esse momento, a gente vê também que nesse mesmo processo a gente está liberando o quê para o ambiente? A gente está sendo liberado o gás carbônico, que vai ser, claro, usado pelos grupos de vegetais, pelas algas, para poder justamente fazer a fotossíntese e retroalimentar esse fenômeno, ou melhor, e retroalimentar todo esse processo. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Pensou em fotossíntese, pensou em cloroplasto. Pensou justamente em quê? Em mitocôndria. Pensou em quê? Em respiração celular. Mas pensou em fotossíntese, é inevitável você não pensar em respiração celular. E pensou em respiração celular, não tem como a gente não pensar em fotossíntese. Guarda essas informações porque faz toda a diferença.
Não esquece disso, porque é importante, gente. Por quê? Qual é o objetivo da nossa aula hoje aqui? É tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você tenha, acima de tudo, a capacidade crítica de perceber como todos esses saberes estão dialogando constantemente. Então, a partir disso, a gente sim, agora sim, a gente vai falar um pouquinho da fermentação. E aí, quando eu falo de fermentação, lembra-se que eu disse que tem 3 fases ou 3 momentos que são clássicos e que tem que existir para que ocorra a chamada respiração celular. Agora, quando eu penso já na fermentação, eu posso classificar basicamente 3 grandes e importantes processos. Processo não, 3 tipos de fermentação. Vou repetir novamente. Tem 3 tipos de fermentação. Mas na prática eu coloquei 4 ali. Mas por que 4? Porque a gente vê que tem, não são apenas 3, mas eu posso dizer que 3 delas seriam as mais importantes. E alguns livros até dizem assim, 2, né, geralmente falam. Mas na prática a gente tem muitos processos que são fermentativos. Mas eu vou destacar esse aí, ó, o processo alcoólico, tá? O processo lático, o processo acético e o processo butírica. Mas é interessante, gente, qual seria esse tipo de fermentação? Como é que ele se processaria? É bem simples. É você pensar que vai ocorrer a chamada glicólise. Só que lá na glicólise, lembra-se que a quebra não é completa do carbono, né? E por não ser completa, porque não tem a presença de oxigênio, o que é que vai acontecer? Vai ser produzido uma molécula orgânica. Que molécula orgânica vai ser essa produzida? No caso, ou vai ser o ácido lático, ou vai ser o álcool etílico, o etanol, ou vai ser o ácido lático, ou vai ser o ácido acético, ou vai ser o álcool butírico. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando eu penso no tipo de fermentação alcoólica, que vai ter a formação do álcool etílico, o etanol, quem é que faz isso? As leveduras, tá? Para a fabricação de quê, gente? De vinho, pão e cerveja, tá? Então, a gente domesticou fungos para justamente fazer esse processo que está intimamente associado ao quê? À indústria alimentícia. Já quando eu penso lá ali, ó, na chamada fermentação lática, ou a chamada justamente o ácido lático, vou até pedir perdão a vocês por estar escrito aí, foi uma falta de atenção, aí não é álcool lático, mas sim ácido lático, volta aqui comigo, para ninguém ter dúvida. Ali, gente, o correto é ácido lático, tá? E não álcool lático. Ali foi erro desse cabeção aqui que vos fala que não prestou atenção nesse pequeno detalhe lá. E aí, ó, quem é que faz isso? Bactérias, tá? As bactérias que formam os chamados lactobacilos, tá? E aonde também nós, seres humanos, também fazemos esse processo de fermentação. É isso mesmo, que você está dizendo? Isso. Fermentação lática. Através do quê? Do processo da musculação. Musculação promove essa produção de ácido lático também. E aí, ó, o ácido, tá? Aí, no caso, o ácido acético, que ali também, gente, vou pedir perdão a você, que ali tá álcool acético. Não é, tá? Então, o ácido acético ali que você conhece como vinagre, tá? Bactérias, né? Fabricação de vinagre a partir do vinho, tá? Então é um processo que eu posso dizer como se fosse a continuação do processo alcoólico. E daí, desse processo alcoólico, vai continuar e vai formar o famoso vinagre, né? Que a gente normalmente usa também para poder realçar o sabor dos alimentos, né? E ali, ó, ali o chamado butírico, que justamente seria o quê? Esse ácido butírico vai ter justamente essa função que também de ser produzido por bactérias que vão fazer o quê? Aquela característica do ranço que você às vezes vê numa manteiga que está em estado de fermentação. Então a manteiga, quando ela está meio rançosa, é por causa disso, por causa da presença das bactérias que vão fazer justamente essas bactérias que têm a produção justamente do butírico, tá? O ácido butírico. Então fica essas informações. E peço até desculpa a vocês pelo equívoco aí na hora da escrita, tá? Botou tudo ali álcool, mas ali foi um equívoco aqui do cabeção que vos fala, do monstrinho aprisco, que não prestou atenção. Mas o bom é que a gente fez a correção e aí fica devidamente pontuado isso e ninguém sai aqui perdendo. Pelo contrário, sai devidamente valorizada a importância desse momento. Então aí já vou pedir para a produção, justamente, abra essa imagem para que esse aluno possa se apropriar nesse momento, gente, dessa ideia aí. Você precisa saber. E o que é que eu e você precisa saber? É exatamente isso aqui, ó, gente. É pensar nessa possibilidade aqui, ó, que é única, que é muito importante, que é o quê?
a gente diferenciar o que é um exercício aeróbico de um exercício anaeróbico. A gente já percebeu que o exercício, quando ele é aeróbico, vai ter a presença de oxigênio, né? E um exercício, quando ele é anaeróbico, não vai ter a presença de oxigênio. E vai ter como subproduto, né, a produção de ácido lático. Por isso que, geralmente, uma pessoa que faz muito exercício, e às vezes exaustivamente, pode ter a famosa cãibra. E essa cãibra ela vai estar relacionada ao excesso de ácido lático nos músculos, tá? Mas isso, vocês sabem que quando ocorre é quando geralmente a gente faz algum tipo de atividade que normalmente o nosso corpo, nosso organismo, nossa musculatura não está habituado. E aí, ó, definição. No caso do exercício, quando ele é aeróbico. O exercício aeróbico utiliza oxigênio para produzir energia nos músculos. Exemplo, caminhada, correr, dançar. Aí tem ali, ó, benefícios. Melhoria da saúde e prevenção de doenças. E ali, ó, quando eu penso em exercício aeróbico, não utiliza oxigênio, tá? E neste caso, a energia é produzida através da queima de carboidratos muito maior. Porque, gente, vai ser uma queima sempre incompleta, então a gente vai estar o tempo todo precisando mais de carboidrato. Então vai ter o quê? Musculação, exercícios de velocidade. Não é o fato de você fazer, mas uma corrida que geralmente faça o quê? Cobre muito dos teus músculos, tá? Pilates, tá? Melhora da saúde, prevenção de doenças, mas também, acima de tudo, ó, tem uma relação íntima o quê? Para atletas de alto nível, essa questão de pessoas que fazem exercícios com muito mais o quê? E também vai ter um valor, gente, para fins estéticos. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa a emagrecer com muito mais rapidez, tá? Mas sempre, lembrando, tem sempre uma orientação de um profissional da saúde, um profissional o quê? De educação física, para que você faça isso para o quê? Para garantir o bem-estar e garantir tua saúde de forma com excelência. E aí, já vou pedir para a produção abrir aquele momento, que é as nossas referências bibliográficas, perfeito. Eu vou pedir para a produção voltar aqui comigo, tá? Que é um momento para eu justamente registrar aqui com letras garrafais. Muito obrigado pela produção. Mais uma vez, registrar vocês pela minha falta de atenção naquele quadro, naquele recorte, com uma falta de atenção minha, com uma falta de cuidado, mas tenha certeza que a gente não abre mão de trazer um material que possa justamente contribuir por teu saber. Porque, como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. E esses momentos de inquietação, de confrontamento, ele permite que justamente a gente possa, mesmo através do erro, a gente usar como um momento de aprendizado. Mas um momento da gente ser cada vez mais humilde. Humilde não é ser subserviente. Humilde não tem nada a ver com o ato de eu me curvar aos problemas e às dificuldades da vida. Humilde tem a ver, eu ter mais amor pela verdade do que em relação a nós mesmos. Então, a partir de tudo isso que aconteceu, dizer que isso aqui tem um propósito maior, que é quem? Você é aluna e você é aluno. E claro, agradecer à professora Bárbara por ela ser essa gigante, essa pessoa extremamente gentil, generosa com a gente, que mesmo ela percebendo que a gente tem as nossas limitações e as nossas falhas, mas pela generosidade dela, ela faz com que a gente tenha um ambiente de encantamento e de dar o nosso melhor. E isso que eu convido a você, dê o seu melhor. Saia daqui cheio de inquietação, cheio de insatisfação positiva, que é sempre querer mais e melhor. Por quê, gente? Porque nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir o quê? Muitas e muitas pontes com você, aluna e aluno. Abra essa imagem aí, por favor, produção. Vou fazer aquela saída épica. Fui!